Graça e paz, família. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, que coisa boa, glória a Deus pelo seu sustento, pela sua paz, pela sua presença e por todas as bênçãos que Ele dá a cada um que se refugia nele, não é mesmo? E nós vamos refletir hoje na nossa devocional em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10 até o 19. Nesse texto, Pedro continua falando acerca dos falsos profetas. E ele dá aqui uma série de características desses profetas. Fala várias coisas sobre eles, inclusive fala que eles já estão condenados, já estão sob maldição. São pessoas que distorcem a palavra de Deus, pessoas que ensinam heresias, ensinam falsas doutrinas, distorcem o caráter de Deus, a imagem de Deus, distorcem os mandamentos, os valores, os princípios e procuram de alguma maneira tirar vantagem disso, vantagem pessoal. Buscam fama, buscam dinheiro, buscam popularidade, buscam uma série de coisas que é contrária a tudo aquilo que a Bíblia fala que um mestre, que um profeta, que um servo de Deus deve buscar. E por que a gente precisa saber essas características? Para a gente justamente nos livrar deles, passar longe desses falsos mestres. E isso não é novidade, né? Falsos mestres existem hoje, mas sempre existiram e sempre vão existir. Lembra da parábola do joio e do trigo, onde Jesus fala que no mesmo campo crescem o trigo, que simboliza ali os filhos de Deus, mas cresce também o joio, que é uma praga muito parecida com o trigo, mas não é trigo. É joio, é praga, é uma planta nociva, mas que foi semeada ali pelo inimigo para causar confusão, para causar contenda, para gerar escândalos, para manchar a imagem da igreja, para distorcer o evangelho. E joio e trigo vão crescer juntos. Então, quanto mais o trigo cresce, quanto mais a igreja cresce, mais o joio também cresce. Mais crescem as heresias, mais crescem os falsos profetas e os falsos mestres. Então, a gente precisa ter muito cuidado e discernir mesmo, julgar, identificar aqueles que são os falsos mestres, aqueles ensinos que são contrários à palavra de Deus e aqueles ensinos que são coerentes com a palavra de Deus. Ah, pastora Márcia, mas eu aprendi que a gente não pode julgar. Tá, a gente não pode julgar, a gente não pode julgar as intenções do coração de alguém, né? A gente não pode julgar o pensamento que a gente não conhece na vida de uma pessoa. Mas a Bíblia tem inúmeros textos que falam que a gente tem sim que identificar esses aproveitadores, identificar o joio, identificar a árvore que dá fruto mal, através do quê? Do fruto. E olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 12. Cabe a vocês julgar os que estão dentro da comunidade, dentro da igreja. Vocês devem julgar. 6:2 diz: vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Então nós temos autoridade espiritual dada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos essa autoridade de identificar quem são esses falsos mestres. E nós precisamos usar dessa autoridade. E como que a gente como isso é possível? Só de um jeito: conhecendo a Bíblia. Jesus disse o que? Vocês erram por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Hoje o que a gente faz? Lê a Bíblia dá trabalho. Então a gente vai para a televisão, vai para o YouTube, acha pessoas lá, pregadores carismáticos que falam bonito, que falam fácil, e a gente vai atrás deles, se alimenta deles.
Enquanto que a verdadeira palavra de Deus, ela é o nosso alimento. A gente tem que ir direto na fonte, direto na fonte. Não existe outra maneira de nos blindar, de nos vacinar contra ensinamentos contrários à verdade, do que conhecendo a palavra de Deus. Então eu quero incentivar você a buscar em Deus essa alegria e esse prazer de ler a palavra, de passar tempo com a palavra, de ler ali capítulos e mais capítulos por dia, o quanto de tempo que você puder. Então se apaixone por essa escritura, guarda ela no coração, porque só através disso você vai conseguir conhecer quem é esse Deus. Quando a gente tem essa certeza e quando a gente tem vai tendo essa intimidade com Deus, é muito fácil a gente identificar um falso profeta, um falso mestre. É muito fácil a gente ouvir alguma coisa e falar, opa, isso daí acho que não está bem de acordo com o restante da palavra, não. Isso daí não está bem de acordo com o caráter de Deus. Opa, eu acho que Jesus não faria isso, não. Sabe? Então a gente precisa ter essa firmeza, precisamos de homens e mulheres maduros e firmes no caminho de Deus para enfrentar os dias que virão. E isso só vai acontecer se a gente, eu repito, se a gente conhecer a palavra e o Deus da palavra. Então é tempo de nós buscarmos essa intimidade com o Senhor, aprender dele, viver nele. E assim a gente vai estar aí, ó, prontinho, vacinado e protegido contra esses aproveitadores, usurpadores que Deus está vendo, Deus está ouvindo e já tem preparado uma condenação muito grande para esses cegos que estão guiando os cegos. Então, além da gente identificar quem são esses falsos mestres, quais são esses falsos ensinos, nós precisamos o quê? Nos firmar na palavra e ensinar a palavra. Precisamos nos tornar mestres verdadeiros, mestres da verdade, mestres do ensino de Jesus, ensinando a outros, mostrando a eles os erros que estão sendo difundidos aí de maneira tão, né, com tanta abundância aí na mídia de hoje, principalmente com a internet. Então precisamos ser um ponto de luz, um ponto de discernimento, de lucidez no meio desse caos todo, levando o evangelho. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não souber primeiro. Então a gente precisa aprender, estudar e assim nós nos tornarmos discipuladores, testemunhas do evangelho de Deus. Então que você fique aí com essa palavra e depois você lê esses versículos com calma, tenta aí alistar, escrever, enumerar todas as características de um falso mestre que tem aí nesse texto, que são vários, acho que tem pelo menos uns 10 aí, né? Então dá para estudar bastante esse texto e você pode até, inclusive, lembrar de alguns. Eu tenho certeza que você conhece falsos mestres, pessoas que ensinam mentiras, pessoas que têm distorcido a palavra na televisão, na internet. Lembra deles, né? Lembra quais são, tenta identificar quem são e por quê. Este é um exercício bem interessante. Por que o que ele está falando é mentira? Qual é a verdade da Bíblia? Ok? Então sempre faça isso, como os bereanos faziam, né? Eles ouviam o que Paulo estava pregando, mas eles iam lá nas escrituras e checavam para ver se aquilo estava certo mesmo. Então que você possa saber fazer essa distinção e dar a contraprova, né? Não, esta é a verdade, porque assim está escrito. Que Deus te abençoe, te dê um dia aí cheio da graça e da presença e da força dele e que ele enche o seu coração de sede e fome da palavra de Deus. Grande abraço. Fiquem com Deus.